Então é isso aí, nação. Vamos chegar com mais um vídeo aqui em nosso canal. José Boto, o novo diretor de futebol, o cara responsável por começar essa profissionalização aí em todos os cargos que BAP tem colocado à frente aí do nosso Mengão. Portanto, ele é um dos homens mais importantes do Flamengo nesse momento. Ele já chegou, mandou a real, falou sobre a escolha de Filipe Luís. Ele explicou o porquê deixou o treinador e teve carta branca para tirar. De acordo com ele, Filipe Luís vai se tornar um dos melhores treinadores do mundo. Tem potencial para isso, portanto, ele decide permanecer com o treinador no cargo. Ele falou também sobre a saída de Davi Luiz, falou sobre diversos assuntos e, é claro, sobre reforços. Portanto, vamos acompanhar as principais falas de José Boto no comando do Flamengo. Agora ele será o responsável por toda a parte técnica do clube, seja desde as categorias de base até o time profissional. Portanto, vamos acompanhar agora. Link do canal Flá TV ficará na descrição como forma de créditos. Trazemos aqui um recorte das principais falas de José Boto. O Filipe foi uma escolha minha e, se falhar, a culpa é minha. Porque isto é algo que... Isto é profissionalização. Alguém tem que ser responsável quando o treinador falha. Não é só o treinador. Não é? Porque isto é fácil. Muda-se treinador 11 vezes e ninguém tem culpa disto. Diga-me uma empresa que mude 11 vezes de chefe de produção. O que é que acontece? Não é? Portanto, fica aqui já ciente que, se o Filipe falhar, o principal culpado sou eu. Mas agora toda a gente neste clube vai ter de trabalhar como nós queremos. Porque quem não trabalhar como nós queremos, sai. Depois, se as coisas correrem mal, o responsável, eu. Tive a carta branca da direção que entrou, não é? Do BAP, para que, se eu achasse que devia mudar o treinador, mudava. Analisei-o, já agora, analisei-o. Vi muita coisa que gostei, vi muita entrevista, muita coletiva dele, porque isso dá muito do treinador, e depois o contacto diário com ele tem confirmado tudo o que eu pensava, e se há algo que me posso orgulhar, porque nos jogadores nós falhamos e erramos, toda a gente, não há ninguém que acerte sempre. Nos treinadores normalmente não erro, e o Filipe vai ser um treinador de top mundial. E eu lancei treinadores como Luís Castro, como De Zerbi, e o Luís está na linha dele. O Filipe Luís está na linha dele. O Flamengo tem que ser a coisa mais importante de toda a gente que trabalha aqui no Flamengo. Mais importante que a família, mais importante que tudo. Isto é profissionalismo. Nós temos que dar o máximo, porque existem 50 milhões de pessoas lá fora que fazem muitos sacrifícios para acompanharem o Flamengo, e nós, é um privilégio, tem que ser um privilégio para toda a gente, e toda a gente começa por mim e acaba na pessoa da rouparia, na cozinheira, em toda a gente tem que perceber a responsabilidade que tem e que isto é a coisa mais importante da vida deles. Isto é que é profissionalismo. E é isto que os torcedores podem esperar, é cobrança, primeiro a mim, à comissão técnica, aos jogadores e a toda a gente que tem que trabalhar a 100% para que tudo corra bem. Isto é profissionalismo. Eu acho que vi os jogos do Flamengo desde que o Filipe pegou, todos duas vezes. Uma na perspectiva de analisar o elenco, outra na perspectiva de analisar o trabalho do Filipe. E para nós que somos experientes, por isso é que quem escolhe os treinadores deve ser alguém que tem essa capacidade, não é? Consegues perceber algumas nuances táticas no jogo do Filipe que me agradaram muito. Se calhar isto não é tão visível ao olho
normal, mas ao olho mais clínico agradou-me muito. Depois agradou-me muito a forma como ele comunica. Uma forma humilde, mas assertiva, de saber aquilo que quer. E depois, quando comecei a ter contacto com ele, percebi a ambição dele, a vontade de aprender, a vontade de evoluir todos os dias, porque no futebol, como na vida, mas pronto, eu só falo de futebol, do resto não percebo, quando nós achamos que sabemos tudo, é o primeiro passo para estarmos mortos. O David é alguém por onde passou, e passou para o Benfica, na altura que eu lá estava, que sempre colheu o agrado da torcida, das pessoas que trabalhavam com ele, um respeito enorme pela carreira dele, mas o que se passou foi algo profissional. Eu, quando quero contratar um jogador, não falo direto com o jogador. Até porque os agentes normalmente ficam, como é que vocês dizem? Puto. Ficam putos quando nós fazemos isso. E o que se passou com o David foi, até porque eu tenho relação, conheço as pessoas que lidam com o David há muitos anos, desde o tempo do Benfica. As pessoas, ainda eu estava na Croácia, pediram-me, assim que eu tivesse uma definição sobre aquilo que ia acontecer ao David, que lhes comunicasse. Assim que eu reuni com o Filipe Luís, foi comunicado pela manhã muito cedo aqui no Brasil, às pessoas competentes, e foi isso que se passou. Desejo a maior sorte do mundo ao David. É um excelente atleta e sei que é um excelente ser humano. Inclusive recebi aqui uma mensagem do agente dele desejando sorte por parte do David, e é um assunto encerrado. Desejo a maior sorte do mundo ao David e que seja muito feliz, como sempre foi em todos os sítios onde passou. O que eu seria o diretor de futebol do Flamengo. Converso todos os dias com o Filipe. Tivemos a oportunidade, porque estávamos perto, ele na Corunha, eu no norte de Portugal, de nos encontrarmos pessoalmente, porque é sempre melhor. Temos bem claro a primeira coisa, e que fique isto bem ciente, é que o elenco tem uma qualidade enorme. Sabemos que temos que fazer alguns ajustes, e esses ajustes vão ser feitos com tempo, no tempo que nós queremos, e não para agradar à torcida, a vocês, imprensa, que gostam dessas coisas, mas aquilo que nós achamos que deve ser o ideal para o Flamengo que queremos. Porque nós queremos a torcida contente em dezembro, feliz em dezembro e não em janeiro. A primeira parte da questão, que é o Lassina Traoré. O Lassina Traoré é um jogador que eu conheço muito bem, porque quando estava no Shakhtar comprámo-lo ao Ajax, na altura com 18 anos ainda pagámos 10 milhões de euros. É um jogador que nós pensamos, mas que está em análise, como muitos outros estão, porque a posição de atacante, e voltando à questão dela há pouco, que eu não respondi diretamente, é realmente a mais prioritária, mas nós não queremos falhar. E como não queremos falhar, queremos exatamente encontrar o perfil que interessa ao nosso treinador e ao Flamengo, como é óbvio. Esse perfil pode ser um nome mais sonante, mas pode ser também um nome menos sonante, porque normalmente os nomes sonantes é para agradar a torcida. Nós queremos alguém que tenha rendimento. É isso que nós vamos procurar, estamos a procurar. Vocês têm dado uma ajuda grande como scouts, a lançar uma série de nomes para nós irmos analisando, e estamos nesse processo de análise. Vou ter todo o gosto em responder. O DNA do Flamengo é Zico, Júnior Maestro,
esta gente toda que passou pelo Flamengo, e é um futebol ofensivo, como é óbvio, é dominante, temos que dominar, e tudo vai ser feito para respeitar esse DNA. Então é isso aí, galera. Link do canal Flá TV na descrição como forma de créditos. Vamos deixar aqui nossa opinião a respeito das principais falas de José Botto, novo diretor do futebol, que já foi apresentado e chegou mandando a real, chegou falando sobre as declarações de Davi Luiz. De acordo com ele, tudo isso foi mentira. O Flamengo informou o jogador que estava saindo, então a versão do Flamengo foi exposta. José Botto desmente a acusação de Davi Luiz e afirma: foi algo profissional. Davi Luiz não teve o contrato renovado e deixa o Flamengo após 4 anos. O novo diretor de futebol do Flamengo, José Botto, foi apresentado oficialmente nesta segunda, no CT Ninho do Urubu. Às conversas com os jornalistas, o dirigente abriu o jogo sobre a situação de Davi Luiz. Segundo o profissional, a decisão foi tomada de forma profissional e o comunicado foi feito ao treinador Felipe Luiz. O Davi Luiz me conhece. Ele passou pelo Benfica na época em que eu estava. Sempre colheu o agrado da torcida, das pessoas que trabalham com ele. Um respeito enorme pela carreira dele, mas o que se passou foi algo profissional. Eu, quando quero contratar um jogador, não falo direto com ele. Os dirigentes ficam pé da vida quando nós fazemos isso, disse antes de finalizar. O que aconteceu com o Davi foi o que, quando eu tivesse uma definição, os agentes pediriam para que eu avisasse sobre aquilo que iria acontecer. Assim que eu me reuni com Felipe Luiz, foi comunicado aqui. Foi isso que aconteceu. Eu desejo o melhor para Davi Luiz. Inclusive, recebi uma mensagem do agente dele desejando sorte por parte do Davi. Assunto encerrado. O Flamengo anunciou que não iria renovar o contrato com Davi Luiz no dia 22 de dezembro. Porém, antes de entrar em campo para o Jogo das Estrelas, neste sábado, o zagueiro revelou que não foi avisado pelo clube sobre a não extensão do seu vínculo. Não me ligou. Eu tinha um acordo verbalizado com a antiga diretoria para continuar em 2025, mas que seria algo conversado também, para entender inúmeros pontos, não só deles, mas meus também. Tava tanto pessoais quanto profissionais. Aí teve a mudança da diretoria. Infelizmente soube, através das redes sociais, talvez seja a única vírgula de chateação que eu tenha na minha passagem pelo Flamengo, disse o ex-jogador do Flamengo antes de finalizar. Eu sempre prezei por esse legado humano de ser franco, leal. Tive e tenho relação com a maioria dos funcionários, jogadores dentro do Flamengo. E aí o mínimo que eu acho que merecia era uma ligação franca, de homem para homem. E muitos que estão ali têm o meu telefone. Infelizmente não aconteceu. Finalizou. O novo diretor de futebol do Flamengo, José Botto, foi responsável pela decisão de não renovar o contrato com Davi Luiz, após uma reunião com o técnico Felipe Luiz. Alguns dos fatores que levaram ao fim do seu vínculo foram a idade do zagueiro, 37 anos, e a questão financeira, visto que o jogador recebia cerca de 1,2 milhões de reais. Realmente, além da idade, o salário de Davi Luiz chama atenção. É um jogador que recebia muito e não valia a pena renovar o contrato dele, até porque tinha uma idade já avançada para o que Botto preza na questão do futebol. Portanto, o que aconteceu foi isso. E de acordo com ele, o Flamengo comunicou o jogador e sim, foi tudo resolvido da maneira correta. E o jogador desmente, disse que o Flamengo não avisou. Ou seja, terá esse impasse aí, né? Quem será que está mentindo? O Flamengo ou Davi Luiz? Na sua opinião, quem está certo? Participa do nosso vídeo, deixa a sua opinião nos comentários.